Salmo 57 fala sobre... Bom dia, Lourdinha! Fala sobre a transição de Davi. Foi bem louco essa transição de Davi, né? Ele foi ungido rei por Samuel quando ele estava lá no pasto com as ovelhas. Daí, quando ele foi levar comida para os irmãos, percebeu o problema lá com Golias, ele derrotou Golias, ficou hiper famoso, muito famoso. Ele ganhou dinheiro, ficou rico, casou com a filha do rei, estava assim na onda. E de repente, Davi se vê fugindo, escondendo. Davi foi cancelado, teve um cancelamento pelo rei, né? Então, do nada, ele se tornou alguém famoso, alguém que fazia parte das conversas principais das rodas lá em Israel. Todo mundo elogiando ele lá no ápice, no auge. De repente ele se vê dentro de uma caverna, se escondendo nos desertos, pelas cidades, porque Saul resolveu perseguir Davi. E no auge da perseguição, no auge daquela angústia de ser perseguido, porque Saul queria matar Davi. Imagina como Davi estava conseguindo uma fama, conseguindo conquistar o povo mais do que ele. E ele quis matar Davi, estava perseguindo Davi. E no auge dessa perseguição, ele faz um hino, que é o Salmo 57, que eu quero conversar com você sobre este salmo, se você quiser acompanhar, Salmo 57. Ele começa assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem piedade de mim, pois em ti a minha alma encontra refúgio. Eu me refugiarei na sombra das tuas asas, até que o perigo que me persegue passe. Então, assim, este salmo o tempo todo, Davi tá ali na presença de Deus, e ele falou assim: eu vou ter paciência, eu vou esperar o perigo passar, eu vou esperar todas as coisas acontecerem no seu tempo, e eu vou esperar, eu vou ter paciência, e eu vou me refugiar no Senhor. Então Davi, por isso que Deus amava Davi, dizia que ele era segundo o seu coração, porque Davi, ele sabia que ele precisava da presença de Deus para poder ter vitória nos seus dias, para poder alcançar o que a alma dele buscava. E a Bíblia registra, mais ou menos, fala que foi por mais de 10 anos. Tem gente que fala que foi por 13 anos. Que Saul perseguiu Davi. Saul perseguiu Davi por mais de 10 anos. Alguns falam que foi 12 anos, outros falam que foi 13 anos. Mas foi Saul, com todo seu ódio, com toda a sua perseguição, com toda aquela injustiça para cima de Davi, que forjou o rei incrível que Davi foi. Então é isso que acontece. Às vezes a gente se acha num lugar onde a gente se sente muito injustiçado, onde às vezes a gente é acusado injustamente, que as pessoas falam da gente, inventam coisas que a gente não fez. Porque Davi, se você for ver a primeira vez, quando Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé, rei, Davi vivia num lugar de injustiça. Ele cuidava das ovelhas, que essa era uma tarefa dada para o escravo de menor valor. E Davi estava ali, pastoreando as ovelhas. Se você olhar como ele era filho do dono da casa, para fazer uma tarefa tão humilde, era injusto. Então ele vivia, desde criança, vivia uma injustiça ali, uma desigualdade de amor do pai e preferência entre os irmãos naquele lugar. E de injustiçado e excluído, escondido, Davi passou daquele anonimato para a glória, para o sucesso. E depois ele se vê de novo injustiçado. Ele se vê de novo naquele lugar de não ter valor. Mas o que eu vejo muito assim na vida de Davi, que inspira a minha vida, é que Davi correu para a presença de Deus.
Ele correu, ele falou assim, no Salmo 57, ele falou assim, tem misericórdia de mim, eu vou me esconder aqui, debaixo das suas asas, eu só vou sair daqui debaixo da tua proteção, eu só vou sair desse lugar quando essa perseguição cessar. Davi sabia onde ele deveria se refugiar, onde ele deveria se esconder, debaixo das asas de Deus. E se você for ver durante a história de Davi, se a perseguição durou mais de 10 anos, 12, 13 anos, o tempo que Davi reinou sobre Israel foram 40 anos. Foram 40 anos. Então, quando Paulo, lá em Romanos 8:18, ele fala assim, eu estou absolutamente convicto, eu estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Então, quando Paulo diz isso, que eu estou absolutamente convencido, você olha para a vida de Davi e vê que a perseguição dele durou, Saul perseguiu mais de 10 anos. Mas o tempo que ele reinou foi 40 anos. Então, a glória que Deus tem para derramar sobre a sua vida é muito maior do que as lutas que você tem enfrentado, do que as batalhas que você tem travado. Só que as batalhas, elas que você vence, as batalhas que você vence, quando vem outras, elas são maiores do que aquela que você superou. Porque são as dificuldades, são as batalhas que aparecem para a sua vida que forjam o seu caráter. Que forjam a sua fé. Só que você tem duas escolhas, ou você age como Saul, ou você age como Davi. Aquela coroa que Saul estava lutando com a força do braço dele, foi um presente de Deus para ele. Só que ele resolveu ter o controle da vida dele e deixar Deus de lado, fazer o que ele queria. Ele resolveu fazer um Deus particular, adaptar as regras que Deus tinha deixado para ele como rei a administrar e reinar sobre o povo. Ele pegou e fez uma adaptação de um Deus que não existe. Porque Deus não muda, Deus não é um Deus de adaptação. E muitas vezes é o que a gente faz, a gente diz que ama a Deus, a gente diz que serve a Deus, a gente diz que crê em Deus, que acredita em Deus, mas a gente fica pecando, fazendo escolhas que nos afastam da presença dele, mas ao mesmo tempo a gente se adapta, fala, ele me perdoa, ele tá aqui, ele me abençoa. Sabe? Então você se rende aos desejos da sua carne, você se rende aos desejos da sua vontade, e daí você fala que está na presença de Deus, que está buscando a Deus, só que você está se rendendo a você, ao seu eu, você não está se rendendo a Deus. E o que Deus tem para revelar, para derramar sobre a sua vida, Ele vai colocar e derramar sobre a vida de outro. Sobre a vida daquele que se rende completamente, se rende totalmente. Foi isso que deixou foi isso que deixou Saul irado, porque ele percebeu que a glória que era para ele, Deus ia derramar sobre Davi. Deus estava derramando sobre Davi. Mas quando você olha para Davi, Davi está dizendo, Deus, eu não entendo nada disso que está acontecendo. O rei lá me amava, me chamava para tocar para ele, viu que eu venci um gigante por ele, e ele me colocou nesse lugar, onde ele quer me matar, onde ele quer me destruir, eu não entendo. Mas eu sei que o Senhor que me chamou, foi o Senhor que me trouxe para esse lugar, e eu não vou me render, eu não vou desistir, eu vou me esconder no Senhor, até que passe a calamidade, até que passe o perigo. Então Davi o tempo todo se rendia, não em desistir, ele se rendia não ao que o povo falava, ao que os outros falavam, porque se você for ver, Davi se escondeu, Davi fugiu, com poucas pessoas do lado dele. Ele foi conquistando um exército próprio ao longo do caminho. Mas ele foi conquistando esse exército por causa de Saul.
Então, você às vezes está tão revoltado, está tão irritado com as coisas difíceis que estão acontecendo na sua vida, mas os seus problemas, as suas dificuldades, o que te persegue é que está acrescentando o exército, a resistência que Deus quer que te proteger e você está conseguindo dar os passos para o rumo, para a direção que Deus quer que você vá. Porque se não fosse Saul, Davi não seria o rei que ele foi. Davi não teria conquistado o que conquistou. Deus permitiu que Saul existisse na vida de Davi para que ele fosse, para que ele avançasse, para que ele conquistasse. Deus usou Saul para forjar Davi, para fazer de Davi um rei. Porque você não faz um rei, você não constrói um rei da noite para o dia, do nada. As coisas que Deus quer derramar sobre a sua vida, a vitória que Deus já tem pronto. O reino de Davi já estava pronto, mas Davi precisava ser trabalhado. Davi precisava ser moldado para viver o futuro que Deus tinha para ele lá na frente. Então, Davi sabia disso e se rendeu a Deus. Mas o que dá vontade de fazer numa transição? Desistir. É difícil a espera. Então, às vezes, a gente desiste. E a gente se rende à nossa falta de paciência, se rende à nossa falta de fé. E fala, não, eu tô cansado, tô cansada. Quando acaba um problema, vem um maior. Deus só vai pedir de você o que você pode dar. Se Deus está permitindo algo tão grande na sua vida, é porque você pode superar, você pode dar. A gente trabalha, na igreja a gente tem grupo de teatro, né? E é muito bom ver quando um diretor, às vezes ele chega e ele pede do ator ali alguma coisa. E às vezes o diretor fala muitas vezes, às vezes a pessoa acha que o diretor está implicando com ela, mas não é. É que o diretor quer arrancar o melhor dela. Sabe que aquela pessoa, ela pode dar mais, ela pode fazer melhor, ela pode se entregar mais no personagem. Sabe, às vezes você sente que tá tão pesado, que tá tão difícil. É porque Deus sabe do seu potencial. Deus sabe o que você pode entregar. Deus sabe o que você pode dar. Mas pela nossa falta de confiança nesse Criador, que criou cada célula do nosso corpo e sabe o que nós somos capazes, nós nos rendemos e perdemos a paciência e começamos a ir por caminhos e fazemos escolhas de fugir não para a presença de Deus, mas fugir de tudo que Deus já tem preparado para nós. Porque começou a doer, a gente reclama, a gente não quer. Começou a incomodar, começou a ficar desconfortável, a gente não aguenta a pressão, a gente se rende, você vai perder a sua coroa. Deus tem uma coroa de glória para colocar sobre a sua cabeça, que é o seu propósito, que é aquilo para que Ele te criou para viver, para ser na sua história. E você vai olhar para a vida do outro e falar assim, mas isso era para mim, eu que era para estar vivendo isso. Mas você parou no meio do caminho, você não teve paciência. Toda transição é difícil, toda transição machuca. Sabe, Davi teve inúmeras oportunidades de desistir. Ou de fazer o que ele achava certo, até os soldados. Uma vez que ele teve a oportunidade de tirar a vida de Saul, os soldados falaram, mas você não fez nada, você estava com o cara na tua mão. Mas não, ele não fez nada disso. Porque ele sabia que Deus é quem agia por ele. Deus é quem executava tudo para ele. Eu quero agora pedir para você colocar o seu coração agora, o seu pensamento em tudo que você tem passado, em tudo que você tem enfrentado. E eu vou ler os versículos do Salmo 57, que é o que a gente está conversando aqui. Que foi o Salmo, a oração que Davi fez enquanto fugia de Saul. Ele disse, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem piedade de mim, pois em ti a minha alma encontra refúgio. Eu me refugiarei na sombra das tuas asas até que passe todo o perigo, até que passe a calamidade que me persegue.
Clamo a Deus, o Altíssimo, ao Deus que sempre me dispensou a sua proteção. Dos céus ele me enviará o livramento e a salvação, me protegerá com seu amor misericordioso e fará fracassar todos os intentos daqueles que impiedosamente me perseguem. A minha alma está cercada por leões ferozes. Tenho de repousar entre homens perversos, que por dentes têm lanças e flechas e por língua uma espada afiada. Ó Deus, eleva-te sobre os céus e sobre toda a terra com tua glória. Estenderam uma rede para os meus passos. Isso me abateu. Abateu a minha alma. Diante de mim cavaram um fosso, porém eles mesmos caíram no fosso que construíram. Meu coração está disposto. Eu vou ter paciência de esperar o seu tempo. O meu coração está disposto. Meu coração está livre do medo. Quero cantar e entoar louvores. Desperta, ó minha alma, a harpa saltério, despertai. Quero despertar a aurora. Graças te darei, Senhor, entre as nações e cantarei louvores, pois teu amor se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Ó Deus, eleva-te sobre os céus, sobre a terra com tua glória, porque Ele é o Deus que tudo executa, que tudo faz por mim e por você. Então não se renda, não perca a paciência de esperar, de passar pelos processos de Deus. Não haja com a força do seu braço, você vai perder o que Deus tem preparado para você, assim como Saul perdeu. Porque Saul resolveu fazer um Deus particular, uma religião particular, adaptar Deus à sua maneira, a viver pecando, a viver fazendo escolhas erradas. E aí surge Davi, o improvável. E Deus coloca sobre ele, derrama sobre ele. A bênção que estava sobre Saul passou a ser de Davi. E eu quero terminar essa live dizendo para você, Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Deus está pronto, está com tudo pronto para derramar sobre a sua vida. Mas você tem que ter paciência de esperar o tempo, de esperar os processos. Davi teve que esperar de 10 a 13 anos. Ficou fácil nesses 40 anos? Não ficou fácil, gente. Porque 2 dos filhos de Davi quiseram tomar o trono, quiseram tomar o lugar. Se você for ler toda a história, foi uma crise familiar muito grande que teve por causa de um erro de Davi, de uma omissão de Davi. E aí esses 2 filhos, Absalão e Amnon, os 2 em épocas diferentes, quiseram tomar o trono de Davi. Agora eu falo para vocês, conseguiram tomar o trono? Não conseguiram. Porque aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus quer derramar sobre você, se você se mantiver com seu coração voltado para o Deus que tudo executa, que tudo faz, Ele, se você chegar a Ele, se esconder e ter a paciência de esperar os tempos, ninguém vai roubar de você, ninguém vai tirar de você a coroa de glória que Ele tem para colocar sobre a sua vida. E que, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que você faça a oração de Paulo hoje na sua vida. Lá de Romanos 8:18, eu estou absolutamente convencido de que o meu sofrimento nesse tempo presente não tem como comparar com a glória que vai ser revelada de Deus sobre a minha vida. Em nome de Jesus, coloque a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, obrigada pelo teu amor, pela tua graça e misericórdia. Perdoa, Senhor, por todas as vezes que perdemos a paciência, que queremos adaptar, Senhor, a tua palavra às nossas escolhas erradas. Em nome de Jesus, aquieta o coração dos meus irmãos, aquieta a alma dos meus irmãos, para que eles tenham paciência de esperar o tempo do Senhor. Que em nenhum momento eles se rendam, eles se desistam, Pai, de caminhar, de continuar andando em fé. Porque a tua fé, a fé que o Senhor coloca em nossos corações, é a fé que nos faz alcançar o melhor que o Senhor já preparou para nós nessa terra.
E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu quero ministrar cura sobre você, em nome de Jesus. Seja curado de qualquer enfermidade no seu corpo ou na sua alma. Se você está com o coração pesado, com o coração acorrentado aí nas suas emoções, te sufocando, tirando o ar, seja liberto desse sentimento agora, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.